A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar uma palavra ao teu coração. Hoje nós vamos falar sobre quando o problema é enfermidade. Nós passamos por enfermidades, faz parte da nossa vida, e eu quero contigo compartilhar esse desafio que é passar por esse momento, passar por esse problema que afeta e está muito presente hoje nos nossos dias, principalmente em tempos de pandemia. Mas que o Senhor possa ministrar o teu coração, trazendo paz, trazendo perseverança, trazendo esperança ao teu coração. O texto dessa meditação está lá em Isaías 38, quando ali Isaías 38 fala sobre a doença e a cura do rei Ezequias. Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Disse: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. Ezequias chorou com grande pesar. Versículo 4: contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra do Senhor, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém, queridos? Nós vemos aqui a história do rei Ezequias. Mas vamos falar um pouquinho sobre a enfermidade. Falar um pouquinho sobre isso que afeta, é um problema que afeta todos nós, seres humanos. Todos nós, em algum momento, passamos por um momento de enfermidade. Então, quando se está sofrendo, encontrar realmente esperança nesse momento, já que nós não temos a razão por que experimentamos essa experiência ou essa enfermidade, parece ser a coisa mais difícil do mundo, não é verdade? Quando nós encontrar experiências como o rei Ezequias, quando tem uma palavra de Deus, uma palavra de um profeta, Isaías, e diz para ele: ó, arruma a tua casa, porque essa doença é para a morte. E muitas vezes nós vemos na enfermidade uma enfermidade de morte. Quando a gente fala hoje de Covid, falamos de câncer, falamos de AIDS e outras tantas enfermidades. Enfermidades que quando batem a nossa porta, quando batem na nossa vida, nós temos, sabe, uma desesperança, um receio, um medo, dúvidas, e realmente a esperança parece que vai à janela fora. Mas nós temos que entender algumas coisas, que quando nós sofremos e nos sentimos incapazes, quando nós passamos por esses momentos difíceis, aí é que Deus está mais perto de nós, mais do que nunca. Esse é o ponto importante que nós precisamos entender e compreender. E quando nós passamos por esses momentos difíceis, Deus está mais próximo de nós. Mas está mais próximo com alguns sentidos, quando nós conseguimos olhar, visualizar dessa forma. Vamos ver, por exemplo, Deus vai estar mais perto de nós nesse momento, tocando a alma e fazendo-a forte, trazendo esperança ao nosso coração. Você pode sentir muitas pessoas, às vezes nos hospitais, em leitos de enfermidades, elas ficam mais sensíveis. E quando nós falamos a palavra de Deus, elas recebem com mais alegria, porque ali é um momento realmente que a alma está mais fragilizada. É ali que Deus realmente trabalha, tocando a nossa alma. E ali é que entra o sobrenatural de Deus, fortalecendo-a, fazendo-a forte. Moldando também, é outro aspecto, moldando o caráter para tornar imbatível. Na enfermidade também Deus trabalha no nosso caráter. Como é importante também nós refletirmos sobre isso. Pensarmos nas nossas atitudes, nas nossas ações, deixar que o Espírito Santo sonde se há algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser transformado,
Quantas pessoas são mudadas no seu caráter num momento difícil, num enfrentamento de um problema, de uma enfermidade. Então ali é que Deus se faz presente, moldando o caráter, revelando verdades para nos oferecer um futuro promissor. Um futuro promissor. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus tem uma palavra de vida eterna. É uma palavra de esperança que vai além da nossa vida terrena, que aqui é passageira, e Tiago a compara como uma neblina que sobe de manhã e logo ela desaparece. Então ele vai revelando verdades, e verdades que são necessárias para nós compreender o que é o ser humano, que nós somos pó, que nós aqui estamos passando, somos passageiros, e a Bíblia fala passageiros em terra estranha. Para nós é estranho isso, mas essa verdade às vezes ela não está meio encoberta quando tudo está indo bem, quando as coisas ocorrem bem, mas uma enfermidade, um problema desses nos faz refletir verdadeiramente e ver quem nós somos. Então Deus também se revelando através da enfermidade, revelando verdades para nos oferecer um futuro promissor, tornando-nos perseverantes para nos conduzir à maturidade. Olha que coisa linda, queridos, a enfermidade tem muita coisa interessante para trabalhar na nossa vida. Você percebe que ela nos torna perseverantes, e nos leva a um outro patamar de maturidade. Como é importante entender isso. Quando a gente consegue compreender que a enfermidade tem também esse objetivo, esse foco, por isso que Deus a permite, que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, e acontece, não tem como, até porque isso é fruto do próprio pecado, vindo lá de Adão e Eva. Então, nós não fomos feitos para morrer, muito menos para termos enfermidades, mas a gente sabe que o pecado original trouxe consigo a morte, além da separação com Deus, a morte física, trouxe a enfermidade. Mas nós temos que entender tudo isso e olharmos com uma outra ótica e nos tornarmos perseverantes e amadurecidos nesses momentos, transformando-se em verdadeiros homens e mulheres. Outro aspecto importante, verdadeiros homens e mulheres, conhecendo o nosso papel. Então, o cristão que confia verdadeiramente em Deus, não se desespera. Queridos, nós não podemos desesperar. Desesperar é alguém que não tem esperança. Não é o nosso caso como cristãos. Nós que cremos na obra de Cristo, nós que cremos na morte e ressurreição, nós que cremos que o nosso Senhor está à destra, à direita do Pai, nós temos esperança. Então a enfermidade não pode vir consigo ao desespero, a desesperança diante desse quadro, dessa situação. Então vamos ver algumas atitudes benéficas diante da enfermidade. Primeiro, querido, nós precisamos demonstrar resignação. Resignação nada mais é do que uma sujeição paciente às agruras da vida, às dificuldades da vida. Não significa que é uma posição, uma atitude passiva, não é uma atitude de derrotista, né? Como se entregasse as coisas, se simplesmente, né, lavasse as mãos. Não é essa atitude. Não é uma atitude sem esperança, mas é uma atitude ativa e esperançosa, baseada nas palavras, nas promessas do nosso Senhor para a nossa vida. Então nós temos uma atitude de resignificação, ou seja, resignação, ou seja, uma sujeição paciente diante da dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Então, resignar-se é aceitar a doença como parte da vida, sem desilusão ou até amargura, e ao mesmo tempo fazer tudo ao alcance para aliviar, curar a enfermidade. Ou seja, a minha parte eu faço. Eu vou para o médico, vou tomar remédio se for necessário,
e vou continuar me buscando a Deus, crendo no poder curador, sarador do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a minha atitude é, primeira, resignação, sujeição paciente às dificuldades e à enfermidade. O segundo ponto que eu gostaria de salientar como uma atitude benéfica no meio ou passando por uma enfermidade é: ore constantemente, ore pela cura, como Ezequias orou para ser curado. Ele não se abateu ou aceitou passivamente seu fim. Você vê aqui no versículo 2 e versículo 3. Eu vou ler novamente o que ele diz. O que ele fala? Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, lembra-te que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Ele não aceitou a situação, ele clamou. Então nós precisamos também orar. Ele lutou em oração. Nós precisamos orar em oração, perseverar em oração, não desistir, não desanimar, continuar orando. O que é oração, pastor? Oração é conversar com Deus, é abrir o coração. Se você percebe aqui, você vai ver que o rei Ezequias disse: tenho andado na tua presença, tenho te servido com fidelidade. Quer dizer, ele ressaltou, ele conversou com Deus. Ele diz: a integridade do meu coração, sinceridade, sincera devoção, tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. Ou seja, ele não estava falando mentira, ele estava falando uma verdade. Fala a verdade ao Senhor, converse. Oração é conversar, dialogar com o Senhor. Talvez a gente tenha que falar coisas ao contrário de Ezequias. Talvez tenha que falar: Senhor, eu tenho errado, eu tenho feito muitas coisas erradas, eu tenho pecado contra ti, tenho pecado contra os meus irmãos, eu tenho fofocado, eu tenho matado com as minhas palavras, eu não tenho sido um bom cristão. Senhor, me perdoe, muda o meu quadro. Eu não sei qual é a oração que você precisa fazer, mas faça a oração, ore constantemente. Então ele lutou em oração. Busque a Deus e Ele ouvirá a tua oração, porque Ele ouve a oração. Deus não deseja o nosso sofrimento, fique isso muito claro. Deus não deseja, sua vontade está claramente expressa na sua palavra. Olha só, Deuteronômio capítulo 7, versículo 15 diz assim: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. O desejo para o seu povo, o povo escolhido, o povo separado do Senhor, é que não tenha enfermidade. Mas a enfermidade faz parte, e nós temos que lidar com isso. Além de crer nessa verdade, sempre crer nessa verdade, e tome atitudes para viver uma vida saudável. Ora, ação é mudança de hábitos, mudança de atitudes, coisas que nós precisamos fazer, até porque nós somos templos desse corpo. Nós vamos dar conta também desse corpo. Nós somos mordomos desse corpo, e nós temos que dar conta do que nós fizemos com o nosso corpo. Então, ter também, uma vida saudável. Tem uma frasezinha aqui que eu botei muito poderosa. Diz assim: Deus não abençoa boas intenções, Ele abençoa ações. Eu tenho uma boa intenção de emagrecer. Ok. Agora, se eu vou fazer alguma atitude, uma ação, eu vou ter uma ação em cima disso, de diminuir a comida, comer mais legumes, mais verduras, tirar refrigerante, sei lá, são tantas as coisas, menos gordura, então nós vamos ter uma ação, e essa ação, Deus nos abençoa. Então Deus não abençoa boas intenções, grave isso, mas Ele abençoa
boas ações. E o terceiro ponto diz que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Paulo recomendou a Timóteo dizendo assim, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti e da doutrina. Não adianta nós cuidarmos só da doutrina, do ensino, da palavra, se nós não cuidarmos de nós mesmos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Paulo nos dá essa orientação, deu a Timóteo, mas vale para nós no dia de hoje. Que grande parte das enfermidades, amados, grande parte tem como origem o fato de nunca nos desligarmos. Vivemos inquietos, estressados, nós estamos num mundo, as coisas são muito aceleradas. Nós não conseguimos parar e isso tem gerado muitas enfermidades. Então eu quero dar umas dicas para vocês aqui, para que mantenham uma vida balanceada, uma vida equilibrada. Jejue, mas coma também. Jejuar é bíblico, é uma atitude louvável para dar uma resposta ao nosso corpo, principalmente, que quem manda aqui não é mais esta carne, mas sim o espírito. Então você está fortalecendo o teu espírito. Jejue, mas coma. Frequente a igreja, é necessário. A própria Bíblia diz que nós precisamos congregar, ter comunhão. É na comunhão que nós crescemos, amadurecemos, somos aperfeiçoados. Mas também precisa divertir-se, precisa tomar um sorvete, passear, jogar um futebol, fazer um esporte, enfim, divirta-se. Trabalhe, mas descanse. Trabalhe o suficiente, mas descanse também o que é necessário. Durma o suficiente. Vigília, faça vigília, mas durma bem também. Coma churrasco, que coisa boa o churrasco. Mas também coma legumes, come verduras. Ande com Deus, mas se relacione com os homens. Às vezes a gente quer andar só com Deus. Se relacione, relacionamento. Não é só cumprimentar, é ter relações, ter vínculos, é muito importante isso. Cuide da sua vida emocional, cuide do que está entrando na tua mente, cuide do que você está enxergando, guarde o teu coração. A Bíblia diz que nós devemos, o mais importante é guardar o nosso coração, pois dele é a fonte das águas, a fonte da vida, é a fonte da vida. Guarde o coração. Guarde a tua vida, cuide da tua vida emocional. Se resguarde, às vezes, certas situações, circunstâncias. Administre isso, o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria. Visite seu médico e faça exames periódicos. Amém, queridos? E eu queria deixar aqui duas perguntinhas rapidamente. Diz assim: mencione algumas atitudes suas que podem gerar doenças na sua vida. O que é que vocês têm feito? O que é que você tem feito que possa estar gerando doenças, enfermidades? Por exemplo, estresse, falta de exercício físico, má alimentação, o que mais? Não está dormindo direito, não está dormindo o suficiente, não está se divertindo. O que está gerando ou que pode gerar doença para a tua vida? Pense nisso, pense, que o Espírito Santo traga a lembrança a teu coração. Ou seja, pense nas tuas vidas, na tua atitude, as coisas que você está fazendo. E outro ponto, Deus pode curá-lo, mas o que você pode fazer para melhorar a sua saúde? Mas o que você pode fazer para melhorar a sua saúde? Pense sobre isso. Há quanto tempo você não visita um médico? Você tem ido para o médico regularmente? Você tem ido em algum sintoma, você vai buscar um médico? Ou você fica pulando para um lado e para o outro, pegando informações? Ou vai direto para o YouTube, tentando descobrir uma solução? Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que essa palavra possa te dar esperança, possa te trazer um norte. E eu declaro no nome de Jesus também, que você que está ouvindo esse vídeo, que está doente, a palavra do Senhor diz que Jesus levou a tua enfermidade na cruz do Calvário. Pelas suas chagas, as feridas de Jesus, tu já estás sarado. Então eu declaro essa palavra de cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus visite você e que você seja curado, sarado. Mas independente disso, cuide da tua vida
do teu corpo, cuide da tua vida emocional, cuide das tuas ações. Que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e que você possa estar replicando esse vídeo, possa estar enviando para pessoas, que essa palavra possa gerar esperança ao teu coração. Em nome de Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, tome o teu coração e tome a tua mente em Cristo Jesus. Amém? Deus vos abençoe.